A primeira vez que vai aparecer o termo filosofia da história é com Voltaire, mas, segundo Lovett, não com o caráter de providência divina ou vontade de Deus, mas sim com a razão do homem e a sua vontade, o que já mostra o caráter teológico de seu pensamento e o que vemos por todo o livro. Ele já faz logo de cara uma crítica à forma que a palavra filosofia é usada, como algo banal, como por exemplo filosofia de vida ou filosofia de negócios, mas que ele vai utilizar para o sentido de filosofia da história voltada para um fim ligado à visão cristã e hebraica, sendo então teológica e se afastando de uma ciência. Lovett vai falar que um elemento fundamental que poderia sugerir uma interpretação da história seria a experiência básica de dor e sofrimento, como por exemplo, carregar sua própria cruz. Esse tipo de pensamento teológico poderia responder perguntas que as ciências não poderiam, sendo até questões fundamentais da vida ou sentido das coisas, fechando um vazio existencial que só a fé e a esperança conseguiriam, sendo assim uma história de salvação. Ele também vai falar dos conceitos de sentido e objetivo, onde algo só teria sentido se fosse utilizado para um determinado objetivo, como por exemplo uma cadeira que só teria um sentido se fosse utilizado para tal fim. Mesmo assim, é a sua visão de filosofia da história, onde ela só teria sentido se tivesse como objetivo um fim bem claro, a visão escatológica de crer em algo no fim de tudo. Nesse caso, a visão hebraica cristã. Apesar de ter sido aluno de grandes nomes da biologia, como Hans Spearman, a paixão de Lovett pelas obras de Friedrich Nietzsche e as influências de seus professores Heidegger e Husserl foram os fatores determinantes em sua decisão por estudar filosofia. Devido às mudanças constantes, a carreira de Lovett foi conturbada e o filósofo chegou a morar em 4 países como Alemanha, Itália, Japão e Estados Unidos, adquirindo doutorado em filosofia pela Universidade de Munique em 1923. Em 1928, na Alemanha, Lovett tem contato com obras de grandes nomes da teologia, como Paul Tillich, Frank Overbach e Hermann Cohen, tendo esses sido influência direta para a criação de O Sentido da História. Embora professasse a religião protestante, Lovett nasceu numa família de religião judaica. O Sentido da História foi desenvolvido enquanto o autor morava nos Estados Unidos, entre 1945 e 1947, sendo publicado originalmente em 1949. A obra é uma genealogia sobre a filosofia da história e um aprofundado estudo que questiona a ideia do homem como detentor do seu destino, questiona a autoafirmação do homem anti-flex que se antecipa de toda a visão religiosa do mundo, domina a realidade com força de sua curiosidade científica e se faz autor do seu próprio destino. Para Lovett, o historiador que mais se aproximava de nosso pensamento acerca da história era Políbio. Políbio, ele possuía uma concepção de história fatalista natural, isto é, acreditava em acontecimentos predeterminados e naturais que aconteceriam independentemente da vontade do homem. Para Políbio, a história se repetia em ciclos, não visando o futuro nem o progresso. Assim sendo, o homem poderia até mesmo prever o declínio de uma sociedade, pois toda sociedade, assim como tudo que é humano, nações e reinos, deveria ter o seu fim. E ao chegar no seu fim, retornaria de modo extremo para o começo do ciclo. Dessa maneira, o futuro, por ser predestinado, poderia ser descoberto pelos ciclos de Políbio, ou também por mecanismos de adivinhação, como vidência e oráculos, sendo este último parte importante de culturas antigas pagãs. Quando a igreja sucedeu, ela manteve, em parte, esse aspecto de predestinação. Para os pagãos, o futuro poderia ser descoberto através de oráculos e da adivinhação. Para a igreja, o futuro ele permanecia predeterminado, e a vontade divina transmitiu conhecimento sobre o futuro para os profetas e dos profetas para o povo. Para Lovett, historiadores como Burckhardt e Tocqueville possuíam uma visão diferente do fatalismo natural de Políbio. Lovett diz que o pensamento de Tocqueville possuía uma ambiguidade entre o fatalismo e o livre-arbítrio, pois para Tocqueville a democracia era uma providência divina, um meio de desenvolvimento superior. A ambiguidade é justamente o pensamento de Tocqueville em descrever a democracia como um fato providencial que o homem não deveria ir contra, pois estaria lutando diretamente contra Deus. Se para os gregos o acaso poderia definir um futuro melhor para os homens, Deus, melhor que ninguém, sabe o futuro para o povo cristão. Então o homem não deveria ir contra aquele que sabe tudo, mesmo que o homem possua o livre-arbítrio para escolher por si só o caminho que deseja seguir.